Vamos aos exercícios então? Muito bem. Sabe o que você pode fazer? Você pode parar a tela aí um pouquinho, parar o vídeo um pouquinho, observar as frases que estão aqui, pensar qual seria a resposta: voz ativa, passiva analítica, passiva sintética, reflexiva. Depois você dá prosseguimento ao vídeo e confere se você acertou. Combinado? Então vamos lá. Os moradores entreolharam-se decepcionados. Então aqui eu tenho o verbo e o sujeito. O sujeito, os moradores, é um sujeito que pratica e sofre a ação, porque eles entreolharam uns aos outros. Então eu tenho uma voz reflexiva. Letra B. Entreguei-lhe a carta ontem. O verbo está aqui. Entregar, sujeito eu, oculto. Eu é que entreguei, eu pratiquei a ação de entregar a carta. Então, eu tenho voz ativa. Letra C. Ele sempre era acolhido por ti com carinho. Sujeito ele. Ele fez alguma coisa? Não. Ele fazia alguma coisa? Não. Ele era acolhido. Aqui eu tenho uma locução verbal, um sujeito sofrendo a ação e um termo, como é que chama mesmo esse termo aqui, gente? Agente da passiva, não é isso? Então já sei qual é a resposta. Voz passiva analítica. Muito bem. Letra D. Tinham sido abertos vários concursos naquele ano. Cadê o sujeito? Tá aqui. Vários concursos. Os concursos fizeram alguma coisa? Claro que não. E eu tenho uma locução verbal. Olha que interessante. Locução verbal com 3 verbos. Ó. 1, 2, 3. Tudo bem. Sujeito paciente. Locução verbal. Não tem o C. Voz passiva. Voz passiva analítica. Tem agente da passiva? Não, porque eu não sei quem é que estava abrindo, esses concursos. Então, não tem agente da passiva. As abelhas colhem o néctar. Sujeito às abelhas. Elas é que praticam a ação de colher o néctar. As abelhas colhem o néctar, então, voz ativa. Demoliram-se as casas. Tem um pronome C aqui, né? Pronome C eu sempre paro e penso porque eu já sei que ele pode aparecer em muitos casos. O sujeito às casas aqui claramente é um sujeito paciente, porque as casas não podem se demolir, né? Elas foram demolidas por alguém. Então, eu tenho um sujeito paciente, o verbo está aqui com o pronome se. Se essa construção se apresenta, eu tenho uma voz passiva pronominal ou sintética, né? Que nós já vimos. Rita olhou-se no espelho. O sujeito está aqui, Rita. Rita olhou quem? Olhou ela mesma. Então, eu tenho voz reflexiva com o pronome reflexivo aqui. O preso vinha escoltado pelos guardas. O preso é o sujeito, ele não estava escoltando ninguém, os guardas é que estavam escoltando esse preso. Então, eu conheço esse termo, é um agente da passiva. Então, eu tenho voz passiva analítica. Cassou-se a licença devido a irregularidades. A licença, ela foi cassada. A licença não pode caçar. Aqui eu tenho o sujeito sofrendo a ação, voz passiva, com o pronome partícula passivadora. Então, eu tenho voz passiva, sintética ou pronominal. Aqui um exemplo que a gente viu agorinha mesmo. Eu não mencionei as 2 orações, mas veja bem, nós temos 2 orações. Ela queimou-se
enquanto fazia o almoço. Aqui, o sujeito do verbo queimar é ela, e ela queimou ela mesma. Então, voz reflexiva. Enquanto fazia o almoço. O sujeito de fazia é ela, oculto. Ela fazia o almoço. Praticava a ação de fazer. Então, voz ativa. Tudo bem? Antes de terminarmos, vamos ver como é que a gente pode fazer uma conversão. Mudar de uma voz para outra. Vamos lá? Um outro tipo de questão muito frequente quando o assunto é voz verbal é a conversão de uma voz em outra. E o que mais aparece é a solicitação de transformar a voz ativa em passiva analítica ou a voz passiva analítica em voz ativa. Então, vamos ver como é que a gente faz isso? Bom, primeiro nós precisamos pensar o seguinte. Para que a voz passiva seja construída, é necessário que apareça um VTD, um verbo transitivo direto. Pode ser também com verbo transitivo direto e indireto. Então, quais são os termos que eu vou procurar? Sujeito, verbo e objeto direto. Nesses três termos, eu vou mexer. Eu vou trocar de lugar, eu vou fazer alteração na hora de combinar. Se aparecer algum outro termo, eu vou apenas repetir. Vamos tentar? Olha só. Vendem laranjas na feira. Sujeito, indeterminado. Verbo, vender, tá ali. Objeto direto, laranjas. Então, é só aí que eu vou mexer. Na feira, adjunto adverbial de lugar. Então, se eu vou repetir. Vendem laranjas na feira, passando para passiva, vai ficar laranjas são vendidas na feira. Por quem? Não sei. Não posso falar aqui por quem. Por que eu não posso falar? Porque o sujeito é indeterminado. Então, vendem transformou-se em são vendidas. Então, eu vou pegar o verbo que está aqui, vou transformá-lo numa locução verbal com o auxílio do verbo ser. Aí aparece o verbo ser. O verbo que está aqui, ele aparece aqui no particípio, né? Ele vem aqui construir uma locução no particípio. E o verbo ser, que é o auxiliar, ele vai ficar conjugado em que tempo? No presente, no pretérito, no futuro. Ele vai ficar conjugado no mesmo tempo do verbo que está aqui. Então, aqui era presente, aqui ficou presente também. Vamos tentar mais um? Meu avô fundara aquela cidadezinha. Achei o sujeito, o verbo e o objeto direto. Ótimo, então já posso começar. Aquela cidadezinha. Preciso transformar o verbo em locução verbal, não é verdade? Vou usar o verbo ser para ficar do ladinho dele. E aí, aquela cidade foi fundada? Aquela cidade é fundada? Aquela cidade será fundada? Não. Aquela cidade fora fundada. Fora fundada. Por que eu usei o mais que perfeito? Porque aqui estava escrito fundara. Se aqui tem mais que perfeito, aqui também eu preciso do mais que perfeito. E aí, eu sei quem foi que fundou? Sei, porque o sujeito está aqui, ó. Na hora de transformar o sujeito em agente da passiva, eu vou acrescentar a preposição. Sempre, porque o agente da passiva é um termo preposicionado. Então, aquela cidadezinha fora fundada por quem? Por meu avô. Por meu avô. No próximo mês, a empresa enviará informações. No próximo mês é um adjunto adverbial de tempo, então eu vou deixar lá quietinho, não vou mexer nele. O que eu tenho que procurar mesmo? Sujeito,
verbo e objeto direto, não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, sujeito, verbo e objeto direto. Aquele início eu vou repetir. No próximo mês, a empresa enviará informações. Como é que eu vou fazer então? Informações serão enviadas pela empresa. Informações serão enviadas pela empresa. Enviará transformou-se na locução verbal serão enviadas. O verbo ser ficou no futuro, porque aqui o verbo estava no futuro. Pela empresa foi o sujeito colocado com o auxílio da preposição por, né? Forma antiga, per, e aí ficou per mais a, pela, e esse sujeito aqui transformou-se, então, no agente da passiva, aqui na passiva analítica. Não é certo? A última. Linhas de ônibus percorriam a cidadezinha naquela época. Vou procurar sujeito, verbo e objeto direto. Linhas de ônibus percorriam a cidadezinha. Naquela época, circunstância de tempo, vou só repetir. Então, o que me interessa é sujeito, verbo, objeto. Então, o objeto vai virar sujeito. Vai ficar a cidadezinha percorriam. Vou ter que transformar em locução verbal. Vou usar o verbo ser. Aqui o verbo está no pretérito imperfeito, então vai ser a cidadezinha era percorrida por quem? Por linhas de ônibus. Por linhas de ônibus. Naquela época, eu vou repetir. Naquela época. Você consegue reparar que a gente acaba fazendo um X? O sujeito transforma-se em agente da passiva, com o auxílio da preposição. O objeto direto transforma-se em sujeito paciente, do jeitinho que ele está. E o verbo transforma-se em locução verbal. Viu? A gente precisa treinar, né? Bem, e como que faz o contrário? Conversão da passiva analítica para a voz ativa. A janela foi quebrada pelos garotos. A preposição que eu acrescentei aqui eu vou eliminar. Então, eu vou tirar essa preposição e vai ficar os garotos foi quebrada. Eu vou tirar o verbo que eu acrescentei e vou ficar com um só. Não precisa mais de locução verbal. Os garotos quebraram e vou repetir a janela. Agora, voz ativa, o sujeito praticando a ação. Na próxima semana, as atividades serão enviadas pelos professores. Na próxima semana, eu já sei que eu vou repetir. Pelos professores, já sei que eu vou jogar fora essa preposição. Então, vou repetir aqui, ó. Na próxima semana, os professores serão enviadas, joguei o verbo ser fora, fico só com um verbo, não preciso mais da locução verbal. Então, os professores enviarão. Na hora de escrever o verbo, eu tenho de colocá-lo no mesmo tempo em que o auxiliar está. Futuro, futuro. Enviarão o quê? As atividades. E a resposta foi, na próxima semana, os professores enviarão as atividades. Foi rapidinho, mas conseguimos ter uma ideia de como fazer a conversão de uma voz para outra.
Então, gente, esse foi o nosso estudo de hoje sobre vozes verbais. Espero que tenha esclarecido e agora, mãos à obra, né? Agora você vai começar os seus exercícios, as suas pesquisas e os seus estudos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.